Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais este estudo da Palavra do Senhor. Nesta quarta-feira, dia 25 de agosto de 2021, um dia marcado por um acontecimento muito triste que é o falecimento da nossa irmã Cleusa Piragini. Faleceu hoje, ali em Curitiba, a esposa do pastor Pascoal Piragini. A ele os nossos sentimentos, ao seu filho Michel, à sua filha Kelly, que Deus esteja consolando esta querida família. A nossa irmã Cleusa já está com o Pai lá nos céus. Vamos orar agora pedindo que Deus abençoe esta família, dando consolo. Vamos orar por nós também, para que o estudo da palavra faça com que cheguemos mais e mais perto do nosso Deus. Pai, nós te louvamos. Nós glorificamos o teu nome, porque o Senhor é Deus. E quando nos reunimos em volta da tua palavra, eu aqui na minha casa e os nossos irmãos, amigos em suas casas, em tantos outros lugares, podemos ler a tua palavra e aprender dela. Mas, ó Deus, agora nós queremos orar e pedir, ó Deus, a intervenção do teu Espírito Santo com o consolo, com aquele bálsamo que vem do Senhor, sobre a vida do pastor Pascoal, do Michel e da Kelly, seus filhos, netos, ó Pai, que a bênção e a presença consoladora do Senhor esteja sobre eles, sobre a igreja, sobre todos nós. Agora, quando vamos ler a tua palavra, que o teu Espírito venha e fale a cada um de nós. É a minha oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Temos estudado um tema fantástico, vida vitoriosa, vencendo os inimigos. E o texto que nos chama mais a atenção encontra-se em Romanos, quando Paulo diz: em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Somos mais do que vencedores. Mas para sermos vencedores, nós precisamos vencer. Mas vencer o quê, pastor? Vencer a batalha espiritual contra o pecado, contra a carne, contra o mundo, contra o diabo. E Deus nos dá armas para sermos vencedores, as armas da vitória. E Paulo aos Efésios, ele fala da armadura de Deus. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E esta armadura, ela contém muitos itens que nós já aprendemos aqui. E temos estudado ultimamente o capacete da salvação, quando lá no verso 17 diz: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E temos estudado que o capacete da salvação representa a certeza da salvação que nós temos em Jesus. Eu e você, se um dia cremos em Jesus como Senhor e Salvador, temos certeza da nossa salvação. E Paulo diz, então, use este capacete da salvação, a salvação que nos protege contra as astutas ciladas do diabo. No seu livro Os 8 Pilares da Salvação, do Haroldo Frelig, ele destaca alguns pilares da salvação, 8 pilares: arrependimento, fé, regeneração, santificação, justificação, adoção e oração. Nós já vimos alguns deles e estamos agora no pilar santificação. Neste pilar, que é o 5º pilar, este termo ele significa a separação ou consagração. O que é santificação? A Bíblia diz que sem a santificação nós não veremos a Deus. É o processo que leva o crente a tornar-se parecido com Jesus. E é Deus que nos santifica. Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, 23, diz que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Nós somos salvos
E agora há um processo de santificação, de separação, de consagração para Deus, e é o próprio Deus que nos santifica. E ele diz que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É Deus quem nos santifica, por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Hebreus capítulo 10, verso 10 diz: pelo cumprimento desta vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus, oferecido uma vez por todas. É Deus que nos santifica, mas também nós temos uma parte neste processo de santificação. Nós não somos apenas passivos, por isso a Bíblia diz: deixe-se encher do Espírito Santo. Este Espírito Santo que nos santifica. E a nossa parte ela começa quando nós nos oferecemos a Deus. E Paulo usa esse termo: ofereçam os membros dos seus corpos a Deus. Não ofereçam ao pecado como instrumentos de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Romanos capítulo 6, 13. E no verso 19 ele diz: falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Cabe a nós então oferecermos os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas a pergunta: pastor, mas como nós vamos alcançar a santificação? Como obter a cada dia essa santificação? É importante lembrarmos que se Satanás, o inimigo das nossas almas, ele falhou em impedir a nossa conversão, ele falhou em impedir esse início de processo de santificação, ele vai tentar impedir passo a passo da santificação. Ele vai nos mostrar atalhos e que não nos levam verdadeiramente à santificação. Quem sabe há uma liturgia diferente da liturgia bíblica, uma liturgia barulhenta, novos modelos de igreja, doutrinas que não condizem com a Bíblia, atalhos que nos desviam da santificação. Mas há algo que deve ser dito: não há atalhos para a santificação. O livro Retorno à Santidade, de Gregory Friesel, ele fala algo interessante e eu quero compartilhar com você. Parece que Deus está arrumando o palco para o elemento final que deve preceder um impetuoso movimento de avivamento e evangelismo. E ele diz então: Deus está preparando este palco quando vai chegar o avivamento e o evangelismo. E qual é esse elemento principal? É o retorno à santidade. É o retorno à entrega a Deus verdadeiramente. Arrependimento profundo, fervente oração, plena purificação. Então o nosso desafio é retornarmos verdadeiramente à santidade. Sede santos, diz a palavra de Deus, disse o próprio Deus: como eu sou santo. Mas se é Deus que santifica, qual é a nossa parte? A primeira coisa, nós precisamos ter vontade. A verdadeira santificação ocorre quando o crente quer ser santificado. Lá no fundo do seu coração, ele tem o desejo de ser a cada dia mais e mais parecido com Cristo. Por isso é preciso querer. Ninguém é salvo contra a vontade, é ou não é? E também ninguém é santificado sem a sua vontade. A vontade é querer fazer.
O Dr. Shedd, no seu livro Lei, Graça e Santificação, diz que o cerne da pecaminosidade humana reside na vontade própria. Quando temos esta vontade própria e não a vontade de Deus, nós incorremos no pecado. Mas quando nos submetemos à vontade de Deus, Ele vem e a cada dia nos santifica. Então é preciso que você queira se colocar diante de Deus, oferecendo-se a Deus, dizendo: Deus, enche-me do teu Espírito e me santifique a cada dia, para que a cada dia eu vá me tornando a exemplo do varão perfeito que é Cristo. Mas também há outro aspecto neste querer, a leitura e a meditação da palavra de Deus, algo óbvio, algo que eu e você ouvimos desde crianças, aqueles que cresceram na igreja, nas igrejas. Leitura da palavra, esse tempo de qualidade na leitura da Bíblia, na meditação da palavra. João diz: a palavra de Deus nos purifica e nos lava. É esta palavra de Deus que vem e nos purifica e a cada dia nos santifica. Portanto, meu irmão e minha irmã, cuide da sua vida devocional. Separe um tempo diário para ler a Bíblia. Separe um tempo de qualidade para ouvir a voz de Deus, meditando a cada palavra, esperando Deus, através do Espírito, falar ao seu coração. Cada dia, como você se alimenta para o seu físico, a cada dia, com o pão físico, com o arroz, com o feijão, você precisa também alimentar o seu espírito com a palavra de Deus. Você precisa ser alimentado espiritualmente, refletir, analisar, confrontar a sua vida com a palavra e permitir que o Espírito Santo de Deus esteja moldando a sua vida conforme a palavra de Deus. Esse momento de intimidade com Deus, na expectativa da bênção de Deus e da ação do Espírito Santo sobre a sua vida. Então, você precisa querer, você precisa ler a Bíblia, mas você precisa também orar. É indispensável a oração para o crescimento espiritual. Por isso, Paulo aos Efésios, ele diz lá no capítulo 6, verso 18, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Filipenses capítulo 6, 7 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses capítulo 4, verso 6 e verso 7. Esta relação entre santificação e oração é uma relação muito estreita. Foi em meio a uma oração que Jesus pediu ao Pai: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus não precisava de santificação, ele não teve pecado, mas nós precisamos, através da oração e da palavra, sermos santificados a cada dia. Esta intimidade com Deus através da oração e da palavra vai fazer de você um crente forte, um crente fiel, um crente santificado a cada dia. Há um ditado que diz: dize-me com quem você anda e eu vou dizer quem você é. Aves da mesma pena voam juntas. Se nós andamos com Deus, meditamos na sua palavra, temos comunhão com Ele, a cada dia nós seremos mais e mais parecidos com Jesus. Por isso, separe um tempo de qualidade para orar e ler a palavra de Deus. Mas há um outro aspecto na santificação, que é a adoração. A adoração diária, pessoal, a cada dia. E a oração e a leitura da Bíblia fazem parte da adoração. A palavra de Deus diz: cantem hinos, louve ao Senhor na sua casa, mas também a adoração conjunta na igreja. Estar aos pés de Jesus, adorando,
confessando os pecados. Deus, Ele quer verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Deus não procura música, Deus não procura estilos de culto, com mais música ou menos música, com mais barulho ou menos barulho. Deus procura verdadeiros adoradores, que a cada dia estão sendo santificados em espírito e em verdade. A adoração no culto público é indispensável. Precisamos retornar à igreja, aos templos. É hora de voltarmos a nos reunir nos templos, por enquanto com todo cuidado, sim. Mas a adoração conjunta do povo de Deus, glorificando a Deus. Por isso Paulo aos Efésios diz: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Falando entre si com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esta atitude de adoração que Paulo está nos conclamando a termos, participar dos cultos em conjunto com os nossos irmãos, faz parte do processo de santificação. É como aquela história do carvão e da brasa. Tire uma brasa do braseiro e ela vai se apagar, vai se tornar simplesmente um carvão. Põe o carvão junto às brasas e ele se acenderá. Nós precisamos estar juntos, uns dos outros, uns com os outros, compartilhando. Um dos sintomas da frieza espiritual do crente é o seu afastamento de Deus. Quando ele deixa de ler a Bíblia, quando ele deixa de orar. Um dos sintomas da frieza espiritual do crente: não ler a Bíblia e não orar, mas também não participar dos cultos. Não participar dos cultos. Eu estava lendo na Bíblia de estudos do pastor Charles Swindoll, e ele, num determinado artigo dentro da sua Bíblia, diz assim, comentando Isaías: recuso-me a pegar pesado com os membros da minha igreja no que diz respeito à frequência aos cultos. Eu nunca os importuno quanto a comparecer domingo à noite, no domingo pela manhã, durante a semana ou em algum outro horário. Estas coisas não significam praticamente nada. Em vez disso, sabe o que é importante? O coração. Ele significa tudo. É verdade. Se as nossas ações, o nosso ir ao culto, sair da nossa casa não é algo que vem do coração, daquele coração separado para Deus, santificado, nada disso vale. Como diz Charles Swindoll, quando o coração está bem, os pés andam rápido na direção de Deus. Os pés andam rápido na direção dos templos. Quando o coração está bem, a carteira se abre para o Senhor com os dízimos e ofertas. Quando o coração está bem, você se prontifica a servir a Cristo. E até mesmo os seus filhos o fazem porque você os ensina a amar o Senhor e a servi-lo, honrando-o e glorificando o seu nome. Quando o coração está bem, você não espera meses para se envolver com as necessidades do mundo ou tocar aquela alma perdida que está do outro lado do corredor. Quando o coração está bem, suas mãos se dispõem ao trabalho. Quem faz a diferença não são as mãos, mas o coração. Este coração transformado, santificado, esta vida, e aqui coração é a inteireza da vida, transformada e santificada, separada para o Senhor. Por isso, o autor aos Hebreus diz: portanto, meus irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue do Cordeiro. Entrar na presença de Deus
com confiança, com ousadia, com intrepidez. E ao final ele diz: não deixemos de nos reunir como igreja. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia da volta de Jesus está próximo. Por isso nós precisamos nos animar uns aos outros. E a reunião no templo, a adoração ao Senhor, é algo que faz parte da nossa santificação. Mas há um quinto elemento que é o testemunho. O nosso testemunho, a nossa vida prática mostrando Cristo aos outros, fortalece a nossa fé. Quando Jesus nos exortou a testemunharmos lá em Mateus 28, ide e anunciai, não foi apenas para que as pessoas se convertessem. O testemunho é um exercício da fé. Se a palavra, a oração e o culto nos alimentam, o testemunho ele faz com que nós nos exercitemos. É preciso. Evita a má saúde. Quem só come e não se exercita pode ter problemas. É a mesma coisa com o crente. Mas há um sexto elemento que é a autodisciplina. É o domínio de si próprio. É o fruto do Espírito que nós precisamos a cada dia procurar nos colocar diante de Deus nesta disciplina, cada dia. Há um sétimo elemento que é o comportamento cristão, o companheirismo cristão. E Paulo ele é muito claro quando ele escreve aos Tessalonicenses: tenham cuidado que ninguém retribua mal com mal, sejam sempre bondosos uns para com os outros, para com todos, alegrem-se sempre, orem continuamente, não apaguem o espírito. Este é o companheirismo, o comportamento. Não tratem com desprezo a palavra, afastem-se de toda forma do mal. E vocês fazendo isso, ele diz ali, que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A mutualidade uns aos outros faz com que cresçamos, um ajudando o outro, um suportando o outro nas suas dores, nas suas lutas, nas suas alegrias. O teólogo Breckmeyer, ele diz que para os discípulos a comunhão em que viviam era implicação e decorrência do Evangelho, uma forma de atendimento do imperativo cristão e de vivência da fé, falando da igreja primitiva, os primeiros cristãos. E Tertuliano, um dos pais da igreja, ele disse que quando os romanos olhavam para os primeiros cristãos, os romanos diziam: veja como eles se amam. A santificação é um ajudando o outro. A santificação nos leva à mutualidade e a mutualidade nos leva à santificação. É uma rua de duas mãos, vai e vem. Por isso a palavra de Deus nos conclama a esta verdade. Santifica-os, Pai, disse Jesus na tua palavra. E eu quero terminar dizendo que santificação não é exotismo, não é barulho, não é isso ou aquilo, é antes de tudo uma atitude espiritual positiva. É aquele processo progressivo, aquele processo contínuo operado por Deus na vida daquele que foi regenerado, que foi justificado, aquele que se converteu. E nesse processo de santificação, nós somos como cristãos ensinados e moldados a vivermos iguais a Jesus, numa vida de retidão conforme a vontade do Senhor. E esta santificação nos leva a morrer a cada dia para o pecado e a viver a cada dia para o Senhor. Da parte de Deus, esta é a vontade para nós, a nossa santificação. É Ele que age em nós na medida em que nós permitimos que Ele haja.
E o meu desafio para você hoje à noite, permita a ação do Espírito Santo na sua vida. Deixe-se encher do Espírito Santo. E quanto mais cheio do Espírito Santo, mais santificado você está. E quanto mais santificado você está, mais parecido com Jesus. E aí cumpre-se a palavra: sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E eu quero terminar lendo uma estrofe do hino 176 do cantor cristão que diz: tempo de ser santo. Hoje é tempo de ser santo. Todo dia é tempo de ser santo. E ele diz: tempo de ser santo, tu deves tomar, viver com teu mestre, o seu livro estudar, andar com o seu povo e aos fracos valer as bênçãos celestes de Deus obter. Hoje é tempo de ser santo. Que Deus ajude a sua vida. Deus ajude você nesse crescimento espiritual e que a sua família possa experimentar também este crescimento e todos nós possamos juntos, como igreja, como pessoas, como servos do Senhor, glorificá-lo a cada dia. Este é o meu desejo, que você seja abençoado, que você possa crescer a cada dia na graça e no conhecimento do nosso Deus. E lembrando sempre que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Vamos orar agora. Pai, obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, e que através desta palavra nós sejamos a cada dia santificados, mais parecidos com Jesus. Perdoa quando negligenciamos a nossa parte e ajuda-nos a cada dia a nos deixarmos encher do Teu Espírito e vivermos a santificação. Abençoa o Teu filho, a Tua filha que está participando deste estudo. Obrigado, ó Pai. É minha oração no nome de Jesus. Amém e amém. Deus possa abençoar a sua vida e Ele pode e Ele quer. Domingo que vem teremos o nosso culto pela manhã às 10h15 e à noite às 19h30. Participe, estejamos juntos glorificando o nome do nosso Deus. Uma boa noite para você, um bom dia, uma boa tarde, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida.